Vamos lá, Leonardo. Eu peguei uma aspa sua aqui sobre o MST. Você diz o seguinte, que o MST funciona de forma legal, democrática e as instituições reconhecem como tal. Quem chama de criminoso está passível de processo. Então, primeiro eu quero fazer uma afirmação que o movimento do Sem Terra é criminoso, ele é terrorista e espero receber esse processo, mas acho que não vou receber por 2 razões. A primeira razão é que eu usaria a seção da verdade, né? Eu provaria aquilo que eu estou falando na justiça se eu fosse processado. E a segunda razão é que eles não têm personalidade jurídica, então eles não vão me processar por causa disso. Na CPI do MST, da qual eu fui vice-presidente, a gente viu depoimento e vídeo, né, da mãe que teve o filho que foi expulso do seu barracão, foi amarrado porque discordou de uma liderança do movimento. Depoimentos de trabalhadores que tinham que deixar toda a sua produção, que aqueles que participam do assentamento da MST têm que deixar toda a sua produção com a liderança do movimento, trabalham fora e aquilo que eles ganham no trabalho de fora, eles têm que comprar comida na mercearia do MST dentro do acampamento, que também é trabalho análogo à escravidão. Então, eu quero perguntar, com base nessa afirmação que você fez, né, se você acha que um movimento que comete crime invadindo propriedade privada e terrorismo colocando fogo tanto em produção, em pesquisa, como também em animais, como um movimento desses pode ser considerado democrático e legal? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Kim. Primeiro ponto, o Estado brasileiro não reconhece o movimento dos trabalhadores sem terra enquanto um movimento criminoso terrorista. Então, fazendo coro aí às suas argumentações justificativas para denominá-lo como um movimento terrorista e criminoso, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, não entende o MST como um movimento de caráter criminoso e terrorista, tanto é que ele funciona de maneira regular no Brasil, atende a milhares de famílias, realiza todo ano uma feira importante, que é a Feira da Água Branca, onde atende-se e vende-se centenas de espécies de plantas e vegetais e alimentos. Então, o MST, primeiro ponto, enquanto advogado, eu sei que o Kim ainda está finalizando a faculdade de Direito, o MST não se trata de um movimento criminoso e não se trata de um movimento terrorista, não sob a minha avaliação ou a avaliação do PSOL, a avaliação do Guilherme Boulos, a avaliação de quem quer que seja, mas sob a avaliação da justiça brasileira e do Estado brasileiro. O MST é um movimento social que funciona de maneira regular e lícita em todo o território brasileiro. E mais do que isso, essas acusações, sim, são acusações criminosas, porque você não tem como prová-las. Quer dizer, então tem uma pessoa que se diz membro do movimento MST, que você mesmo, inclusive, disse que não possui caráter jurídico, não possui um CNPJ e diz que é membro do movimento e que, portanto, está sujeita à hierarquia e às decisões daqueles que, de fato, têm legitimidade para gerir o MST, e ela vai lá e comete um tipo de ilícito, acaba cobrando aluguel de alguma pessoa. Essas pessoas, eu te garanto, que não tem relação alguma com o movimento dos trabalhadores sem terra, porque o movimento dos trabalhadores sem terra nunca cobraram um único centavo, um único real de nenhuma pessoa, e eu quero que você prove com vídeos, com imagens, que alguém do movimento dos trabalhadores sem terra, que realmente faça parte do movimento, tenha cobrado algum tipo de aluguel a qualquer pessoa que seja. Isso não existe, isso nunca existiu, nem da parte do MST e nem da parte do MTST, que é dos trabalhadores sem teto. Então, isso nunca existiu. É preciso que o deputado ele apresente as provas daquilo que ele está dizendo, porque de fato não sou eu quem vou processá-lo, até porque não é da minha competência e eu não tenho vínculo algum com o movimento, não sou membro oficial do movimento, mas se o movimento assim entender que essas pessoas possam entrar na justiça. Mas só respondendo ao Kim, que o MST ele é um movimento legal do ponto de vista jurídico e que não existe uma única pessoa que tenha tido um aluguel cobrado por nenhum membro do movimento, só isso. Tá bom, eu não falei nada de aluguel aí, não sei que recibo é esse que você tá passando, mas sobre a justiça não considerar o MST uma organização criminosa, como eu mesmo falei no começo e você reforçou na sua resposta, ele não tem personalidade jurídica. O que nós temos, de fato, são condenações contra lideranças do MST e militantes do MST, como no caso da destruição de pesquisa na Embrapa, né, que nós já temos condenação transitada e julgada, como no caso da invasão da silvicultura da Suzano, na Bahia, em que também nós já temos condenação transitada e julgado, e no caso da extorsão também cometida aqui no estado de São Paulo, pelo ex-integrante do MST, José Rainha, que também já tem condenação transitada e
julgado. Então, sim, a Justiça brasileira considerou condutas cometidas por membros do MST criminosas. Em relação à prova daquilo que eu tô falando, bom, já que você pediu vídeos, eu não consigo puxar do meu celular agora, mas minha equipe vai colocar agora, então, nas minhas redes, os vídeos, né, da CPI do MST, em que, na própria CPI, foi apresentado as provas das lideranças do MST no acampamento do MST, tanto intimidando, né, a família de uma mulher e de um filho dessa mulher que foi expulso do barracão por discordar de uma liderança, como também de próprias lideranças do MST, dizendo que não aceitam divergências. Quando alguém diverge na assembleia interna que eles realizam, eles expulsam aquela pessoa do acampamento como se a propriedade que eles invadiram fosse deles e eles pudessem fazer o que bem entender lá dentro, ou ainda, se fosse propriedade deles, ainda eles não poderiam fazer o que bem entenderem lá dentro, porque existe o Estado brasileiro, existem leis brasileiras que lá dentro dos acampamentos, e aí, mais uma vez, tem vários vídeos mostrando isso, vou reforçar para colocar nas minhas redes agora, porque eu não consigo puxar no celular, mas os vídeos comprovando de que essas lideranças, inclusive, impedem a entrada da polícia dentro desses acampamentos para aplicar sua própria lei privada. Bom, não tem como a gente conversar quando se é vomitada diversas calúnias, difamações e fake news, né? Que, inclusive, é típico do MBL desde a época em que mentiam sobre a Marielle e afins. Mas é importante destacar que, e aí eu acho importante para quem está nos assistindo, enfim, a todos vocês, que o MST trata-se de um movimento social sem vínculo formal com nenhum partido político. O MST é um movimento social que, inclusive, cobra do governo Lula e faz críticas pesadíssimas ao governo Lula, seja em relação à reforma agrária no Brasil, que não aconteceu, que, inclusive, é uma pauta liberal. O Kim, como um liberal, deveria cobrar a reforma agrária no Brasil, coisa que aconteceu nos Estados Unidos há séculos atrás e no Brasil não acontece, por interesses de pessoas que não querem que isso aconteça, mas trata-se de uma pauta liberal e que no Brasil, enquanto um país atrasado, ainda não aconteceu, né? E o MST, ele cobra o governo Lula, inclusive os seus líderes, o Stedley, o João Paulo Rodrigues, vem cobrando e criticando o governo Lula de não ter pautado a reforma agrária, mesmo o governo Lula estando à mercê de um Congresso Nacional corrupto, bandido e talvez o pior Congresso Nacional desde a redemocratização do Brasil, né? Então é importante dizer que o MST é um movimento independente e mesmo enquanto movimento independente é um movimento que tem caráter lícito, né? Tem caráter não ilícito e que, portanto, pode atuar de maneira legal. E é importante destacar, inclusive, que o MST é simplesmente o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É um movimento que alimenta milhares de famílias, é um movimento que alimenta e que emprega, direta e indiretamente, milhares de famílias. É um movimento que possui o seu selo oficial, reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nos seus produtos, que comercializa produtos, que lucra com esses produtos, olha só o capitalismo, né? Em supermercados, em mercadinhos, em grandes redes de varejo. Então, é um movimento que, inclusive, pleiteia ter ações na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, você atribuir um caráter ilegal ao movimento como o MST, em pleno 2025, chega a ser cômico e hilário. E, mais uma vez, eu peço, inclusive, que o movimento possa tomar alguma medida em relação a essas fake news, essas mentiras, porque, deputado, não é assim que funciona. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade. O senhor, enquanto um parlamentar eleito e representando o povo paulista, precisa trabalhar com a verdade. Essas pessoas que você não diz nome, não diz de onde vieram, não diz endereço, não diz onde estão esses acampamentos, onde essas pessoas estão, a quem interessa, a quem elas respondem. Então, eu te garanto que o MST não é. Vamos lá, então desafio, mais uma vez, o MST ou qualquer integrante ou qualquer liderança a me processar. Você está convidado, vai ser mais um processo que eu vou receber e quem está processando vai perder e vai ajudar a financiar o Movimento Brasil Livre. Então agradeço se vocês puderem processar, porque eu consigo provar absolutamente tudo que eu disse. Diferente de você que não consegue levantar mentira sobre Marielle. Qual mentira que o Movimento Brasil Livre levantou sobre Marielle? E outro ponto, MST não tem vínculo formal com nenhum partido político? Claro que não tem vínculo formal com partido político, não tem vínculo formal com nada, porque não tem CNPJ. E, mais uma vez, sobre ser maior produtor de arroz orgânico, sabe quanto tempo o MST conseguiria alimentar o Brasil com seu arroz orgânico? 1 hora.
né? O resto todo é o agronegócio malvadão. E mais um ponto, também achei estranho você falar sobre o lucro do MST, porque, na minha avaliação, para uma pessoa de esquerda, o lucro seria, na realidade, a expropriação da força de trabalho, né? Tomada de um trabalhador explorado e ter ação na Bolsa de Valores. Primeiro, não pode ter oficialmente do MST porque ele não tem CNPJ. E segundo, se tivesse, muito me espantaria eles estarem cedendo ao capital especulativo da Faria Lima. Leonardo, então faça a sua pergunta para o Kim. Teremos mais 10 minutos aqui para vocês debaterem a sua pergunta. Vamos lá, Kim. A gente está vivendo um momento absolutamente constrangedor na história do Brasil, onde simplesmente um deputado federal, filho de um ex-presidente da República, vem conspirando contra o Brasil e contra os interesses brasileiros, onde uma parlamentar recentemente fugiu do território brasileiro após conspirar contra o Brasil, sacar uma arma no meio da rua. Inclusive, eu fui processado por essa parlamentar, por ter chamado ela de criminosa. E reitero aqui, Carla Zambelli, você é uma criminosa, quero ver me processar aí da Itália. Né? E a gente está vendo um momento absolutamente terrível na história do Brasil. E hoje, o MBL, após ver o que vem acontecendo no Brasil, resolveu tirar o seu corpo fora. Quer dizer, olha, a gente não tem vínculo algum com o Bolsonaro. A gente não tem vínculo algum com esses golpistas traidores da pátria. Nós somos um movimento independente. Nós somos a verdadeira direita. Só que vale lembrar, e você que está em casa pode pesquisar, fotos do ex-deputado estadual cassado, Arthur Duval, com Eduardo Bolsonaro segurando uma arma de fogo. Você pode ver vídeos do deputado Kim Kataguiri com Jair Bolsonaro, traidor da pátria, que pode ser que até hoje, inclusive, ele seja preso. Você vê imagens de membros do MBL, inclusive, que hoje realmente abraçaram de vez o bolsonarismo. Ex-membros como Lucas Pavanato, como Rubinho Nunes, como Fernando Holliday, que foram criados, que foram geridos pelo MBL e hoje são uma das principais vozes contra os interesses do Brasil e em defesa do bolsonarismo. Que a minha pergunta é muito objetiva. Eu quero entender se vocês não têm vergonha, se vocês não têm arrependimento e como é que vocês colocam a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que vocês criaram tantos monstros e tantas pessoas que trabalham incessantemente contra os interesses do Brasil. Vamos lá. Primeiro, sobre hoje o MBL colocou o corpo fora. Pô, tá em 2019, irmão. Hoje o MBL colocou o corpo fora desde 2019, em que nós fomos chamados, né, por Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, numa manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, que nós fomos para oposição em relação ao governo Bolsonaro. Então, desde antes de terminar meu primeiro ano do meu primeiro mandato, né, nós já estamos denunciando tanto petista na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, a nomeação de Cássio Nunes Marques, que, aliás, vocês do PSOL e do PT deveriam agradecer o Bolsonaro por ter nomeado o Cássio Nunes para o Supremo e ele ter votado pela suspeição do Moro e devolvido os direitos políticos do Lula. Lula jamais poderia ter sido candidato à presidência da República se o Bolsonaro não tivesse feito uma nomeação do Supremo, que foi o voto de Minerva na suspeição do Moro e devolveu os direitos políticos do Lula. Então, vocês deveriam agradecer o Bolsonaro por isso e nós fizemos... Aliás, quando nós organizamos a manifestação, né, em abril de 2021, né, contra o governo Bolsonaro, sabe quem sabotou? O PT. O PT não quis ir porque entendeu que o Bolsonaro seria o melhor adversário para eles vencerem as eleições e exatamente foi o melhor adversário para eles vencerem as eleições. Aliás, nesse mandato, né, os deputados petistas, o que eles falam nos bastidores é que, mais uma vez, o melhor adversário seria Jair Bolsonaro, que eles inclusive torcem para que tenha uma anistia, para que Bolsonaro retome seus direitos políticos e volte a disputar a presidência da República. E aí, sobre ex-membros do MBL, eu não tenho nada a responder sobre eles, né? Eu não tenho filho dessa idade, né? Não criei ninguém, ao contrário, você falou, foram criados lá, viu? Eles respondem pelas atitudes deles, né? Aliás, eu não vou nem dizer que não tenho nada contra eles, eu tenho muita coisa contra muitos deles e não respondo por absolutamente nada do que eles fazem, né? Se eles começaram no movimento e depois saíram, aí não é da minha responsabilidade, não posso responder por isso, eu posso responder por cada ato deles enquanto eles estavam dentro do Movimento Brasil Livre. Em relação a ter foto, vídeo com Jair Bolsonaro, sim, temos, sim, fizemos voto útil no Bolsonaro no segundo turno nas eleições de 2018 contra o PT, né, que foi o partido, você colocou na primeira pergunta, né, em relação ao Congresso corrupto, em relação ao Congresso mau caráter, mas vamos lembrar que quem financiou este Congresso com propina no bolso durante muitos anos, mais de uma década, foi justamente o Partido dos Trabalhadores, que inclusive o Lula agora continuou com o orçamento secreto que ele chamava de maior escândalo de corrupção da história do Brasil para financiar o centrão corrupto dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte da base do governo Lula.
né? Então, eu me envergonharia, por exemplo, se fosse como o Guilherme Boulos e tivesse uma foto com a dama do tráfico. Isso sim, acho que você deveria perguntar pra ele se ele se envergonha. Agora, de eu ter feito uma escolha política pragmática em 2018 e, posteriormente, esse sujeito que prometeu representar a direita e traiu, né, todas as promessas que ele fez na campanha, isso não me envergonha. Bom, que eu espero que agora, com o partido de vocês tenham mais critérios para poder admitir as pessoas, porque é muito triste ver homens adultos que se propõem a mudar o destino de uma nação admitirem pessoas como Lucas Pavanato, né, talvez o pior vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, que inclusive eu fui o advogado responsável por ajuizar a ação que levou à cassação do Rubinho Nunes na primeira instância, com muito orgulho, agora prossegue para a segunda instância. Fernando Holliday, então, nem se diga, né? Então, eu acho que vocês deveriam ter a humildade e aqui a oportunidade de vocês poderem se desculpar por terem produzido tantas criaturas abjetas para a sociedade brasileira e especialmente para a sociedade paulista, como essas figuras. É muito triste que vocês não possam reconhecer que produziram essas pessoas e possam se desculpar. E eu realmente espero que o partido de vocês, se sair, né? Não sei, porque o TSE ainda não chancelou a criação do partido, apesar de vocês disserem que já conseguiram as assinaturas. Se esse partido de fato sair, eu espero que vocês possam admitir critérios mais rigorosos para a admissão de novos quadros, de novos membros, né? Porque é muito triste que um movimento como vocês se utilizem de fake news e produzam pessoas pessoas como essas. E aí, se você aí em casa quer saber quais são as fake news, basta você dar um Google em MBL, Marielle, você vê os processos que foram julgados e processos que inclusive estão sendo julgados. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E eu espero que o MBL cumpra agora com esse novo partido um papel de uma direita realmente democrática que possa exercê-la de forma coerente, né? Mas fala uma fake news só aqui agora, você não tem nenhuma em mente? Bom, você sabe muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Fala uma. Você sabe. O que a gente falou da Marielle? Vocês sabem muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Vocês alinhando a Marielle, vocês atrelando o nome da Marielle ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Fomos nós? Marielle nunca teve envolvimento com nenhum traficante no Rio de Janeiro. E fomos nós? Quem tem envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro é o PL, é o pessoal da milícia, é o Gabriel Monteiro, que tem vínculo com vocês, que tem relação com vocês. Marielle nunca teve relação. Marielle, inclusive, foi morta pelo tráfico de drogas. Foi morta pela milícia no Rio de Janeiro. E é um desrespeito com a história da Marielle isso. Outra fake news, você quer que eu traga outra fake news? Vai lá, que vocês fizeram com o padre Júlio Lancelotti, um dos homens mais santos que eu já vi. Um homem que entrega marmitas, comida a quem tem fome em São Paulo. E um ex-membro de vocês, Rubinho Nunes, queria proibir que pessoas doassem comida a quem tem fome. Queria que você, que desse uma marmita para um mendigo, recebesse uma multa de 17 mil reais. E sabe quem é Rubinho Nunes? Sabe quem é o pai do Rubinho Nunes? São fundadores do MBL. São pessoas que eram vinculadas ao MBL e queriam proibir que pessoas de rua tivessem alimento. E o Padre Júlio realiza um trabalho lindo no centro de São Paulo. É um absurdo vocês atrelarem a figura do Padre Júlio à pedofilia, atrelarem a figura do Padre Júlio a coisas que ele nunca cometeu e mais, sem uma única prova. Vamos lá. Primeiro, sobre Marielle, é você que está difundindo fake news aqui, porque na realidade, quem vinculou Marielle ao tráfico foi uma desembargadora do Rio de Janeiro e quem noticiou que essa desembargadora vinculou a Marielle ao tráfico foi a Mônica Bergamo. O Movimento Brasil Livre compartilhou a notícia da Mônica Bergamo. Então, primeiro começa aí, fake news está vindo de você. Não fomos nós que inventamos nada em relação a Marielle Franco e isso já, aliás, está tão batido que, enfim. Outro ponto, né, em relação a Júlio Lancelotti, né, acusando o Júlio Lancelotti sem provas. Assim, desculpa, mas assim, o vídeo é público, todo mundo já viu o vídeo, e assim, eu não vou nem entrar porque é uma coisa que me causa nojo físico, assim, até relutei muito, né, em ver aquela cena horrorosa do padre naquela situação constrangedora, e você dizer que é um sujeito santo, assim, pra mim é um debate, assim, que eu nem gosto de entrar, porque aquela cena volta pra minha cabeça e eu sinto um nojo físico daquilo. Então, assim, você não foi capaz de levantar uma única notícia falsa do Movimento Brasil Livre sequer, né? Se de fato a gente tivesse, né, espalhado notícia falsa sobre Marielle, a gente teria perdido algum dos processos em que nos acusaram de divulgar notícia falsa para Marielle. Absolutamente nenhum, nós ganhamos todos. Inclusive, agradecemos os honorários de sucumbência para os nossos advogados. Segundo, em relação ao padre Lancelotti, ele nem processa porque ele sabe que se aquilo chegar na justiça vai ser pior. Então, assim, você não foi capaz de levantar nenhuma notícia falsa em relação a gente, só repetiu o velho discurso de que MBL espalha fake news, etc. Mas na hora de provar, ninguém consegue. Você que tá tanto falando
em provas, em verdade, na hora do vamos ver nada. Peraí, se vocês têm provas de que uma pessoa comete pedofilia... Eu não disse isso? Peraí. Você disse que o padre Júlio é um pedófilo, não? Eu disse isso? Peraí, vocês dizem recorrentemente isso. Eu disse isso? Renan Santos já disse isso. Não, eu disse que tem vídeos deles numa situação constrangedora. Então, se vocês não... Você entende que o padre Júlio é um pedófilo. Então, por que vocês não apresentam... Eu não por disse que isso. vocês não apresentam essas provas pra justiça? Por que vocês não fazem uma denúncia formal ao Ministério Público? Fizemos. Porque se vocês de fato defendem isso, vocês têm que fazer uma denúncia formal ao Ministério Público. E o que deu a denúncia? Fizemos. E o que deu a denúncia? O promotor precisa levar pra frente. Eu não sou promotor. Então eu digo a vocês, não deu em nada. Eles fizeram uma denúncia no Ministério Público contra o padre Júlio, não deu em nada. Primeiro que a gente fez denúncia. Quem denuncia é o Ministério Público, a gente representou. Porque a perícia admitiu que aquele vídeo é falso. Mentira. E assim, é visivelmente falso. É visivelmente falso. É visivelmente, assim, chega a ser, eu fico sem palavras em como uma pessoa tem uma cara de pau de acusar o padre Júlio, como uma pessoa santa. Inclusive eu tenho relação pessoal de fazer esse tipo de coisa. Com todo respeito, que vocês não precisam disso, porque vocês sabem muito bem que o padre Júlio nunca cometeu crime nenhum e ele faz, 10 vezes mais do que vocês vão fazer em 50 anos de Partido Missão. Do que ele faz, eu não quero fazer nenhum desses.